Tudo bem, gente? Estamos retornando com o nosso podcast aqui no nosso canal, Primeira Hora Notícias, e hoje com o nosso 20º episódio. Recentemente recebemos aqui o Dr. Daniel Nascimento falando sobre a policlínica, sobre os investimentos, enfim, sobre o hospital. E hoje nós vamos receber aqui a Gabriela Isidro, que é a diretora administrativa. Também vamos falar sobre o hospital, mas agora vamos falar mais na parte de atendimento, número de atendimentos, né? Mês, enfim, uma série de questões também que é importante a gente destacar. Vamos falar sobre a campanha também, como é que você pode ajudar. E, aliás, é importante que as pessoas, né, especialmente nós aqui da nossa região, colaborem bastante com o hospital também para manter o atendimento. Gabriela, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, ficamos muito felizes. Importante a gente falar sobre isso, falar sobre esse atendimento e a policlínica que completa já 58 anos. Sim, a história do hospital, né, está completando agora esse ano 58 anos. Mas é importante a gente dividir essa história em duas grandes histórias, eu digo assim. Então, o hospital, ele foi, por 50 anos, um hospital totalmente privado. Né, com fins lucrativos. E por toda essa dificuldade de manter os serviços, né, do SUS, a gente tinha uma parcela muito grande, né, superiores a 70%. Então, lá em 2014, a gente entrou assim, num divisor de águas. Né? Fomos pedir ajuda para o governo, e até por indicação do próprio governo do estado, eles falaram, para a gente poder auxiliar vocês na manutenção dos serviços, poder destinar recursos, equipamentos, vocês precisam ser um hospital filantrópico. E isso aconteceu em vários hospitais do Paraná. Então, a gente foi conhecer como era todo esse processo. Foi mais do estado? Sim, eu tenho conhecimento aqui do estado. A gente se espelhou muito no hospital lá de Sarandi, na região norte aqui do Paraná. Sim. Então, a gente foi lá, conheceu esse modelo de gestão, toda a parte jurídica, administrativa, né? E aí foi que a gente fez essa virada, né? Então, se transformamos lá em 1º de agosto de 2015, a gente virou um hospital filantrópico, né? Que é sem fins lucrativos. Perfeito. Né? E nessa virada, né, são muitas particularidades. Então, assim, para a sociedade, realmente, a gente não fechou as portas, a gente não deixou de prestar nenhum atendimento. Então, não aparece, aliás, né, aumentou. Na verdade. Exatamente. Aliás, aumentou. Exatamente. Então, não aparece muito isso. Sim. É muito mais uma forma administrativa e uma gestão que você faz de tudo isso para ser um hospital filantrópico. E é importante a gente destacar, assim, que uma instituição filantrópica não distribui lucros. Tudo que se sobra é reinvestido dentro do hospital. Dentro do hospital, né? Mais uma vez reforçando isso. Né? A diretoria do hospital hoje estatutária não é remunerada. Né? Temos várias particularidades. Tudo que a gente recebe de equipamentos a gente tem que usar para essa finalidade, não podemos vender, não podemos distribuir. Se um dia o hospital deixar de ser uma instituição filantrópica, a gente tem que devolver para quem nos doou. Então, essas são particularidades que a gente tem que seguir à risca para manter esse título. Que o título, como hospital filantrópico, ele é emitido pelo Ministério da Saúde. Então, a gente comprova a cada 3 anos os nossos números de atendimento e a legislação pede que seja no mínimo 60% SUS. Hoje, os nossos dados estão em 78% de atendimento SUS. Bem expressivo, né? Exatamente. E, com certeza, se a gente não tivesse feito essa virada para uma instituição filantrópica, o hospital não sobreviveria no porte e na complexidade que ele tem. Então, hoje a gente atende diversas complexidades, altas complexidades, credenciamentos que a gente chama perante o SUS, né? A gente pode citar... De especialidades que são, né? A cardiologia, então a gente atende... É uma referência. Exatamente. Aqui para a região sudoeste, né? Então engloba aqui os municípios da 7ª e da 8ª Regional de Saúde, então na cirurgia cardíaca adulto. Nesse caso, a região de Beltrão vem. Vem. Para o paciente, para a cirurgia cardíaca, para o cateterismo, o paciente infartado, ele vem aqui, no hospital, fazer o atendimento. Na cirurgia cardíaca pediátrica, a nossa área de abrangência envolve muito mais do que só a região sudeste. Todo o oeste do Paraná e também boa parte do estado de Santa Catarina. Nós somos referência para a cirurgia cardíaca pediátrica. Isso SUS, né? SUS, exatamente. Porque às vezes pode vir um particular de qualquer parte do mundo. Exatamente. Do Brasil, né? Com certeza. Que a gente tem histórias. Tem. Já tivemos várias histórias também de pacientes que vieram fazer cirurgia cardíaca aqui conosco, né? De Tocantins, Acre, Mato Grosso, de diversos serviços. Nesse convênio... É uma especialidade que ela é pouco, né? Acho que no Brasil só tem 53
hospitais que têm esse serviço. Um então, para baixo. atender uma gama né, é difícil. É um serviço muito complexo e que envolve toda uma estrutura. Então, a gente tem que manter a UTI, neonatal e pediátrica, em pleno funcionamento, com uma equipe capacitada, porque não é qualquer médico que realmente vai conseguir fazer no pós-operatório. Claro. Né? Então, assim, são diversos serviços ali no hospital. Outro que a gente pode citar de alta complexidade, a parte da oncologia, né? Que é muito relevante, né, para o nosso Que, aliás, serviço. até antes de você entrar na questão da especialidade, esse é um exemplo, né, do equipamento que veio, né? Sim. E que tem que ser utilizado aqui, né? Exatamente. A gente conseguiu reestruturar o serviço de oncologia, né, propriamente dito de radioterapia, porque a gente recebeu uma doação da Itaipu Binacional. Então, esse equipamento ele foi importado dos Estados Unidos, ele custou aproximadamente 6 milhões de reais na época, e ele chegou realmente com uma tecnologia assim, fantástica. É assim, o que mais existe de ponta realmente no tratamento de radioterapia. É o que a gente chama de IMRT, que é uma técnica, e ele está disponível para o SUS, sem nenhum custo adicional. Esse equipamento assim vai dar muito menos efeitos colaterais nos pacientes. Sim. Então, o ganho para o nosso paciente que está aqui é muito. É a mesma coisa que ele fazia lá em São Paulo, fazer em Curitiba, ele vai poder fazer aqui. Que, aliás, significou a sobrevida para a oncologia aqui, né? Com certeza. Com certeza, se a gente não tivesse recebido essa doação, hoje aquele equipamento já não teria mais vida útil, né? A gente não conseguiria mais atender manter, né, e atendimento. Com aquele que, infelizmente, é um número alto também de pacientes nesse... Sim, necessário, né, para toda a sustentação, né? Então, esse equipamento ele faz um procedimento que é radiocirurgia. Então, para tumores de cabeça, faz um procedimento sem cortes, totalmente recuperado, e a gente já fez 5 procedimentos pelo SUS de radiocirurgia. Isso, daí, esses pacientes aí são da 7ª? Os pacientes, a nossa área de abrangência da oncologia é os pacientes da 7ª regional e 7 municípios de Santa Catarina, que é aqui do oeste do... Que é um convênio também com... Isso, Foi até para ter uma questão de público também, né, que era... O credenciamento de oncologia, historicamente, ele deveria ter uma área de abrangência um pouco maior do que essa nossa. Sim. O ideal fosse que a gente atendesse toda a região sudoeste do Paraná, né? Ele iria se sustentar melhor, né? Mas a gente sabe que tem várias questões aí políticas que envolvem várias questões e infelizmente a gente só atende a área de abrangência aqui da 7ª Regional de Saúde. Mas o hospital tem muito interesse sim de atender Francisco Beltrão e ali. Mas Beltrão é esse que não quiseram, né? Desde a 8ª Regional há muito tempo que abriu mão, eles preferem mandar os pacientes deles lá para Cascavel, acho que é, né? Isso, exatamente. Para Cascavel. Sim. E certamente penalizando, né, os pacientes ainda mais, porque aqui era muito mais próximo, né? Mas enfim, é a opção deles e o povo lá está gostando, então segue o baile, né? Exatamente, mas estamos à disposição. Sim, teria capacidade, né? O hospital teria essa capacidade de atendimento. Comportar. Lembrando assim, todo o serviço de oncologia é do Hospital Policlínica, né? Sim. Hospital Filantrópico Policlínica, né? Então a gente utiliza, né, em parceria ali com a Fundação Sudestino de Combate ao Câncer, toda a estrutura, a gente paga um aluguel também para a fundação, mas ali todo a recepção, os técnicos, tudo médicos, é policlínica, é nós que fizemos o serviço. Então, desde o ambulatório, a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia é um serviço do hospital. Aí todas as equipes, e a equipe, né, que precisa ser extremamente qualificada. Exatamente, e é uma área tão delicada, né, essa parte infelizmente atende as pessoas... E a gente precisa todo de um suporte por trás. No momento mais difícil, certamente, na vida, né? Exatamente. Que é a família, né? Desde o momento do diagnóstico, né? Até o é uma série de questões. Né? Envolve muito, assim, né? Você tem que dar um suporte, você tem que acolher esse paciente, né? Então, eu vejo assim, que a gente evoluiu muito o serviço, né? Hoje a gente está num novo patamar do serviço de oncologia, muito mais humanizado, com muito mais qualidade, né, com todos esses investimentos. E, com certeza, a gente conseguiu dar todo esse suporte, toda essa mudança para o serviço depois que a gente se tornou um hospital filantrópico. Então, nesses 8 anos aí que a gente está construindo. Só que as pessoas, assim, às vezes acham que as coisas acontecem muito de uma hora para outra. Só que, infelizmente, não é, né? as mudanças são gradativas, né? Sim. Você tem que mudar uma cultura institucional, né? Então, recentemente, a gente até passou agora por um processo de melhoria da qualidade, né? A gente aderiu a um programa chamado Segurança em Alta, e a gente conseguiu ter um selo bronze agora, mas esse selo a gente iniciou há 18 meses atrás no processo. Mais de quase 2 anos, né? Exatamente. Então, lá no início, a gente recebeu uma nota 5,
a gente trabalhou 18 meses para ter uma nota 7. Então, assim, não é rápido as mudanças, né? Você mexe com muita cultura, muitas categorias profissionais. E todo mundo tem a sua importância, né? Sim. Desde as nossas zeladoras, desde a porta de entrada, médico, todos são importantes. Se a gente... Eu digo assim, se fechar um setor, eu não posso dizer que um é mais importante que o outro. Claro, um depende do outro. Exatamente. Né? É uma engrenagem ali que tem que funcionar muito bem. São várias empresas dentro de uma empresa só. Exatamente. E é muito complexo. E para chegar nesse... E a evolução é desde a porta de entrada, né? Como você disse aí. Exatamente. É toda essa evolução, toda essa melhoria, a gente sempre buscando melhor para os nossos... Isso é na instituição toda, né? Isso, para os pacientes, para os colaboradores, né? Vamos até falar agora, que a gente falou de profissionais, falando da questão do piso da enfermagem, né? Isso, que é um debate... É muito bom. A gente, assim, sinceramente, a gente torce que venha o quanto antes. Já deveria ter vindo isso. Sim, porque realmente... A gente não consegue valorizar os nossos profissionais da maneira como a gente gostaria de valorizar a questão salarial. Então, com esse piso, a gente vai ter um impacto, sim, grande, significativo. Ele chega, vamos dizer, arredondando próximo a uns R$400 mil agora, com essa questão da carga horária ali que ficou definida, mês para a gente conseguir. Então, a gente aumento na folha. Não teria esse recurso em caixa para bancar tudo isso. Mas a gente sabe que isso é muito importante, porque hoje a gente acaba tendo uma alta rotatividade dos nossos colaboradores, a gente perde muito colaborador porque, de repente, sai da área da enfermagem, buscar novos... para um concurso público para ser melhor remunerado. Porque realmente é muito baixo, né? Infelizmente, não. Exatamente. O nosso piso. salário, que é o que a gente paga aqui, que é o da convenção coletiva determinada pelo sindicato, ele está bem aquém, realmente, do piso nacional. Bom, essa atualização deve ocorrer agora. Precisa, né? Primeiro, o governo, né? Sim, passar esse autorizar... recurso. A gente mandou todas as informações que foram solicitadas agora no mês passado, agora em junho. Né? Então, a gente já passou todas as informações e esperamos agora que venha o quanto antes. Porque muitas vezes aí as pessoas veem na mobilização, enfim, a manifestação, mas não é contra o hospital, na verdade é uma mobilização nacional, né? Não, a gente apoia, a gente já fez várias comunicações internas, né? E até nas nossas redes sociais, e realmente que a gente é muito favorável, sim ao piso. Só que a gente precisa desse suporte. Sem dúvida. E não é só a policlínica como hospital isolado. Isso foi até uma mobilização da própria Confederação Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Né? Então, quando saiu toda a legislação, ano passado houve uma mobilização da CMB para que realmente dê esse suporte para todos os hospitais filantrópicos. Porque a gente já sofre com uma defasagem da tabela SUS, né? Que tem procedimentos que há mais de 20 anos não foi remunerado. Sim. Por exemplo, se você olhar hoje na tabela SUS, uma consulta médica está R$10. Não paga, né? Quem que trabalha por R$10? Por R$10, né? Não tem, não existe. Assim, são procedimentos... E daí eles não atualizam porque às vezes vem uma emenda, vem um recurso? Talvez seja isso? Eu acho que sim. Hoje é o nosso sistema político, vamos assim dizer, né? Valoriza muito mais uma emenda parlamentar, né? Do que uma remuneração de uma cadeia, né? Que é vital para a sobrevivência da população. Então, acho que tem essa barganha aí, né? Questão do sistema, governo, né? Do nosso sistema, né? Do sistema que cria um modo de valorizar o parlamentar, enfim, né? Exatamente. E falando em parlamentares, a nossa campanha do Salve, a gente tem esse intuito, né? De sensibilizar essas pessoas, também, né? Os deputados. Que podem legislar, que podem destinar suas emendas e tudo mais para a sobrevivência do hospital. Então, assim, a gente manter um hospital com essa complexidade que a gente tem hoje, com 2 UTIs, com vários serviços de alta complexidade, realizando transplantes, né? 2 transplantes que a gente realiza dentro do hospital. A gente tem que ter sustentabilidade. A gente tem um custo, como se diz, existencial, né? O nosso custo é alto, né? E ainda a gente consegue fazer uma gestão mais enxuta do que se fosse um serviço público, né? Então a gente tem que sensibilizar isso. Então, assim, a gente veio de encontro, né? O ano passado a CMB fez uma campanha Chega de Silêncio. Se vocês pesquisarem ali na rede social da CMB, fala mostrando números, né, dos hospitais filantrópicos. Então a gente se espelhou muito nessa campanha nacional da CMB para a gente fazer a nossa campanha aqui local. Primeiro, valorizando a questão da transformação para uma instituição filantrópica como sustentabilidade do hospital. E depois o próximo passo é sensibilizar todos os nossos governos, nível municipal, estadual, federal, que a gente realmente consiga melhorar essa parte da sustentabilidade. Até porque vocês, né, são, vamos dizer assim, a referência e é o que está atendendo
a população, quem mais precisa. A gente quer manter. Isso. Essa campanha não vem dizer que a gente está falindo, a gente não vai fechar as portas, tá? É muito pelo contrário. A gente tem muito, né, o que melhorar e o que atender, né? Tipo, eu falo muito assim, a gente já ganhou muito em ser hospital filantrópico. Se a gente olhar, o governo do estado, ele já nos doou mais de 9 milhões em equipamentos. Sim. Então, assim, certamente, se a gente não tivesse esse recurso, a gente não teria equipamentos. A gente não conseguiria ter renovado a UTI em equipamentos. É porque eles não podem doar para privado, né? O setor centro, privado. exatamente. O centro cirúrgico, ele foi todo reequipado depois que a gente virou filantrópico. Então, isso a gente acaba dando mais segurança para o atendimento do paciente. Então, assim, essa questão de ser filantrópico e a gente mostrar a nossa cara agora foi com uma a campanha, conquista. É realmente para essa sobrevivência do hospital. Bom, vamos entrar agora na questão da campanha. Como é que as pessoas podem ajudar? Tem várias maneiras. Exatamente. A gente lançou agora, recentemente, né, 6 maneiras de você fazer a sua adoção e sua contribuição para o hospital. A primeira, até eu convido vocês a acessarem o nosso site do hospital, é hospitalpoliclinica.org.br. Lá você pode, então, apresentar o seu projeto. A gente está aberto a sugestões e tudo que vocês quiserem nos auxiliar para a melhoria dos atendimentos e melhoria de toda a estrutura do hospital. Então, o primeiro passo é apresentar seu projeto. O outro é por meio da Nota Paraná. Então, a gente tem diversas urnas aí no comércio. Então, só não colocar o CPF ou o CNPJ na nota e coloca nas nossas urnas que a gente passa recolhendo e faz a destinação para o hospital. Você pode fazer uma doação espontânea através do Pix, que é o salve@policlinicapb.org.br. Você pode se tornar um voluntário do hospital, né? Tem um cadastro também no nosso site que você pode fazer e ali vincular as áreas que você tem interesse. O quinto passo seria doe uma TV. A gente precisa dar televisores. Isso para os quartos SUS, né? Para as enfermarias SUS, para que a gente possa ter uma distração, né, durante a internação, humanizar mais ainda. A gente conseguiu fazer num jardim terapêutico, só mudando um pouquinho. Sim, mas é bom. A gente conseguiu fazer um jardim ali, colocamos um verde, que eu digo assim, para dar uma ambientada, né? É um cantinho ali que a gente tinha bem pequenininho ali, desvalorizado. A gente colocou ali uns coqueiros, colocou umas plantas. Ficou um espaço bem aconchegante. E a gente conseguiu fazer isso com aquele bazar que a gente fez com os produtos apreendidos da Receita Federal. Ah, legal. Então, a gente quer trazer mais humanização também dentro do hospital. E essa questão da TV, hoje a gente precisa, né, ter essa questão para também não ficar só celular e tudo mais, né, dentro dos quartos. E o Adote o Quarto, que seria o nossa sexta maneira, a gente precisa investir muito ainda na estrutura física do hospital. Então, como a gente falou lá no começo, é uma estrutura de mais de 50 anos. Então, tem a previsão aí de uma mudança, né? Isso, temos a questão do prédio novo, né, que lembrando, não é nós que estamos construindo, né, a construtora, foi uma troca do terreno. Mas essa estrutura atual do hospital, ela vai permanecer. Porque lá no prédio novo, a gente vai ter um novo centro cirúrgico, central unidade de internação. Mas toda essa estrutura atual permanece. Então, a gente precisa também reformar essa estrutura. Então, a gente lançou, né, essa questão do Adote um Quarto como uma forma de pessoas físicas ou nossas empresas aqui da cidade, da região, adotar, e a gente também dá uma contrapartida também de visibilidade, né? Então, a gente tem praticamente 1.000 pacientes que internam, né, mensalmente no hospital, né? São mais de 650 cirurgias que a gente faz por mês. Então, a gente pode dar essa contrapartida para as empresas, dando essa visibilidade da sua marca, e também as empresas vão estar fazendo a sua parte social. E certamente também quantos pacientes que já passaram lá, né, que gostariam de ajudar também, né? Isso, exatamente. Podem estar ajudando. Que foram, né, tiveram problemas, enfim, de saúde e se recuperaram. Se sentem gratos, né? Isso. Por toda... Pelo atendimento, enfim, pela forma. Exatamente. Porque é num momento muito difícil, né? O hospital já é isso, né? Que é delicado, tão difícil de trabalhar, por isso que tem que ter muito dom, né, para isso, né? Exatamente. Eu valorizo muito, assim, a equipe do hospital, todos eles, porque realmente tem que ter uma vocação. É para poucos, né? Exatamente. Você tem que... É de coração, né? É de coração que você tem que fazer, você tem que entregar ali, se doar realmente, porque você tem que se colocar no lugar do paciente, né? São situações E o reconhecimento vem, né? Com certeza. Sempre tem, né? Com certeza. Sempre vem. A gente recebe até... Seja de pacientes, seja dos familiares, né? Sim. A gente num momento mais... feedbacks, assim, bem legais, assim, que motiva. Exato. Motiva a gente continuar, né, com o hospital e sempre buscando o melhor para todos.
Bom, é importante que a gente fale sobre isso, né? Até porque vocês têm, são quantos funcionários, servidores ali? Hoje, 423 diretos. Se a gente colocar mais os serviços ali que terceirizados, são parceiros, dá mais 200 colaboradores. E aí, médicos, nós temos mais 120 no nosso corpo 120 clínico, médicos? 120 médicos. Temos agora os programas de residência, que são mais 20 médicos residentes. Chegando a 140, então? Exatamente, que fazem todo esse complexo. E quantas refeições diárias são servidas ali? Então, nós temos uma média diária. Eu tenho aqui o dado anual, então mais de 230 mil refeições no ano são servidas dentro do hospital. Também é um número... É expressivo esse número, né? E tudo isso depende de pessoas, depende de serviços, né? Exatamente. E cada vez mais de recursos também, voltando para essa questão. Mas, assim, é essencial, né? Hoje, sem saúde, a gente não consegue, né, sobreviver, né? Bom, no próximo mês agora, completando 8 anos, né? 8 anos. Agora, dia 1º de agosto, 8 Numa anos. nova vida, vamos dizer assim, mas já dando passos firmes, né? Sim, sim. Eu vejo assim importante que hoje a gente está isso. muito mais sólido, né? Muito mais sólido essa questão do hospital. A gente conseguiu melhorar muito, tá? Se vocês... Eu já fazem 14 anos que eu estou dentro do hospital, Sim. então eu peguei a fase antes da virada, a transição acompanhei depois. toda essa transição. Então, eu vejo que a gente evoluiu muito nos serviços. A gente está evoluindo muito. Se vocês verem agora, a gente está prestes a inaugurar a nova UTI neonatal e pediátrica. Até fica um convite para todos. E como que a gente conseguiu reformar essa UTI neonatal? Então, foi deputado federal, foi o governo do estado, foi os vereadores aqui de Pato Branco. Com as emendas impositivas. Exato. Que, olha, é de pouquinho em pouquinho, né? Que a gente vai sensibilizando porque e vai vendo. O valor, né, sempre é muito alto, né? De Exatamente. investimento. Essa obra já está custando mais de R$1.200.000. Então... E a gente não está contando o equipamento, porque equipamento o governo do estado já tinha nos dado. Só essa parte de reestruturação. Mas ela vai ficar, assim, um setor muito bom, com a divisão entre os leitos neonatais e os leitos pediátricos, conforme pede a legislação. As áreas de acesso, assim, vai ficar muito legal. Um novo posto de coleta de leite humano, que é essencial para manter os bebezinhos lá. Então, vai ter muito mais acolhimento, né, para os pacientes e para os familiares. Até porque hoje também, embora seja SUS, né, mas as pessoas também exigem mais hoje, né? Sim, sim. O nosso público cada vez está mais crítico, né? Não é porque é SUS, porque vai ser de qualquer jeito, né? E a gente não quer isso, né? A gente quer realmente entregar um serviço de qualidade e cada vez realmente ter menos problemas, menos complicações, o que a gente chama dentro do hospital menos eventos adversos, né? Cuidar realmente que tudo saia realmente como tem que ser feito. Né? Exatamente, até porque com esses recursos, né, também públicos, né, e o fortalecimento do hospital. Eu penso, né, que nós, como município aqui, né, base tem que se orgulhar, né, do atendimento que é feito nas mais diversas áreas, nas especialidades que tem variadas aqui, né? E a gente tem que trabalhar mesmo, falar cada vez mais, né, sobre esses atendimentos, né, Gabriela? Com certeza. A gente está aí de portas abertas, fazendo mais um parênteses no nosso site, a gente tem vários dados, inclusive foi colocado todos os balanços, tá? De todo esse período que a gente é hospital filantrópico, está lá no site como transparência. Então, assim, essa campanha também vem para a gente mostrar as caras, né? Ser transparente nas nossas ações, né? E que a gente realmente sinta essa valorização da população, da sociedade, para que a gente mantenha o hospital nesse formato, que com certeza vai ser melhor para todo mundo, né? Eu acho que é uma integração, uma proximidade que não tinha, né, quando privado, porque é normal que isso aconteça. Exato. E agora essa integração que é necessária, né? As pessoas, quando... É bem verdade, né? Quem não precisa, melhor, mas quando precisa do hospital, saber que também tem lá com toda a capacidade, né? Exatamente, né? E tá lá, a gente está de portas abertas realmente para dar o melhor que a população merece. De atendimento. Muito obrigado. Também algum detalhe aí que você queira acrescentar? Fique à vontade. Não, só realmente agradecer, né, mais uma vez pelo espaço, agradecer a todos os colaboradores, todos os nossos fornecedores, todo mundo que realmente constrói o Hospital Filantrópico Policlínica, quem nos ajuda de uma forma direta ou indireta. Então, assim, muito obrigado mesmo, gratidão realmente a todos. E a gente está de portas abertas aí, estamos muito abertos também a sugestões, né, tudo que pudesse contribuir, acrescentar sempre. Né, a gente está aí de braços abertos aí. Não, sem dúvida, e a gente vai sempre agora, né, estreitar cada vez mais esse
essa aproximação, esse relacionamento aí, para que a gente possa trazer também as coisas boas. Está muito próximo de muitas novidades aí também, né? Sim, exatamente. De recordes também dentro do hospital. Exatamente. Logo estamos aí chegando a 1000 transplantes de rim, né? O que para um município, né, no nosso porte é muito significativo, né? Mais de 35 anos já se faz transplante, né? Vem pacientes de Foz do Iguaçu transplantar aqui. Sim. Então, pense, ó, comparem os tamanhos de cidade, né? E a gente consegue dar esse e realidade deles aqui. também, recurso, enfim, uma infinidade de coisas, né? Sim. E que é preciso ser valorizado aqui nesse trabalho que a gente tem de tantos profissionais que você relatou aí também. Obrigado pela presença. Muito obrigada. E certamente a gente vai falar ainda muito mais sobre o Hospital Policlínica e Filantrópico, né? É o Hospital Filantrópico Policlínica aqui de Pato Branco. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado aí pela companhia de sempre. Lembrando que nas próximas semanas a gente volta aí sempre com novos episódios. Um abraço.